Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Eric Teixeira e eu ajudo pessoas a implementar um programa de continuidade de negócios. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre dois temas. O primeiro deles é sobre vendas no varejo. Falando sobre vendas, a gente tem dois grandes picos. Tem outros grandes picos, mas tem aqueles dois que são os maiores que acontecem no ano, né? E você deve estar se imaginando qual que é o segundo, né? Porque o primeiro todo mundo sabe, o maior período de vendas no comércio no geral é no final do ano. Então a gente tem tanto eu não vou nem falar Natal, mas tanto as festas de final de ano, a gente tem um período muito grande de vendas nessa época. E o segundo período que a gente tem um grande pico de vendas é o período do Dia das Mães, que a gente acabou de passar. Onde todo mundo presenteia os pais, presenteia a mãe e quer dar algum presente, jantar no domingo em família e tudo mais. Então, trazendo esses dois grandes períodos, por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque a gente tem, com relação a esses períodos, as empresas não podem ficar paradas nesse tempo. Existe uma grande necessidade de estar disponível tanto para o comércio, para vender, quanto para atender os nossos clientes. E aí o segundo tema que eu queria trazer e conectar com esse assunto é sobre a interdição. Eu não sei se você me acompanhou na semana passada, mas eu falei sobre interdição, trouxe alguns vídeos e até usei um exemplo de um shopping, que inclusive eu estou aqui, para falar sobre interdição. E aí eu quero conectar esses dois vídeos com o seu programa, com a continuidade de negócios da sua empresa. Nesse período de interdição, de interrupção, é muito importante que as empresas atuem, que elas se conectem para evitar que o negócio continue parado. E eu percebo que um dos grandes erros em uma interdição, por exemplo, esse caso aqui do shopping, é a gente imaginar que a área de engenharia, um processo de engenharia que é responsável por essa resposta, por esse tratamento. Por quê? Porque, por exemplo, no shopping que teve o desabamento de uma parte do prédio, simplesmente eu envolvo a área de engenharia para reconstruir, para arrumar ou para fazer qualquer tipo de ação e simplesmente liberar. E esse é um grande erro, porque não necessariamente eu preciso reconstruir para poder ter essa liberação. O que acaba sendo mais crítico e mais importante é ter o processo jurídico. Porque além de reconstruir ou inutilizar aquela área, independente do que a empresa vai fazer, e aí estou usando o exemplo do shopping porque é uma situação que estamos vivendo, se você utiliza se você se prende no processo de reconstrução, você não consegue recuperar o negócio. Você vai continuar com o seu prédio interditado, você vai continuar com a sua unidade interditada. E aí, assim, até fazendo um disclaimer, eu não estou aqui para avaliar qual ação o shopping está tomando. Até porque a gente não sabe. Só quem está lá dentro, quem cuida da administração do local sabe. E a principal ação que é necessária é a ação de um processo jurídico, de um departamento jurídico, até do advogado que cuida da empresa. E por quê? Porque existe todo um processo burocrático que foi utilizado para bloquear a instalação. Seja o shopping, seja uma fábrica, seja qualquer tipo de negócio que você tenha. Se você passa por uma interdição, é porque aquele local já não está mais seguro para as pessoas circularem, para os colaboradores trabalharem, mesmo que não seja um local de livre circulação, aquele local não está seguro. Isso na percepção da Defesa Civil, que fez o bloqueio, né? E aí, se esse local não está seguro, eu preciso comprovar que ele ficou seguro. E como que eu faço isso? Por meio de documentação. E quem aciona e envia essa documentação é esse advogado, é esse departamento, esse processo jurídico que cuida da administração de toda a parte legal da empresa, né? E quais são as ações que esse processo, que esse departamento toma? Ele precisa se comunicar com os órgãos
do governo, ele precisa trazer todo esse arcabouço de informações. E até uma coisa que é interessante, eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas ontem eu passei aqui de manhã, só para ter certeza de que eu não ia falar besteira, né? Então, se você olhar aqui, realmente o shopping está interditado. E agora, se você olhar, as lojas estão fechadas, né? Mas ontem eu vi um pouquinho mais tarde e eu vi que tinha algumas lojas que estavam abertas. E por que essas lojas estão abertas, sendo que estão dentro da estrutura do shopping e que na teoria deveria estar fechado também? Provavelmente o jurídico dessas empresas deve ter entrado com alguma liminar, entrado com algum tipo de ação no governo, dizendo que aquela parte da estrutura do shopping está segura. Até porque essa loja está mais voltada aqui para a parte externa do shopping do que para a parte interna. Você não tem acesso a essas lojas externas por dentro do shopping. E tudo isso, quem tem que falar isso para a prefeitura não é, de novo, o departamento de engenharia que vai reconstruir o shopping, e sim o jurídico, por meio de toda a documentação. E aí eu não sou advogado, não entendo muito, até tem que pedir ajuda para os universitários dentro de casa, né? E quando você traz vai trazer pro governo algum tipo de resposta, você precisa fazer pelo meio legal, que é via um advogado. Você não consegue simplesmente ir lá na Defesa Civil e falar, tá funcionando, tá tudo certo, não. E aí, até pegando um gancho de exemplo de outras situações que a gente encontra, que tem liminar, há um tempo atrás, acho que não faz nem um mês, o Telegram foi bloqueado. Como que a empresa consegue desbloquear? Por meio de liminar. É sempre por meio porque a liminar ela vai fazer um desbloqueio. De novo, não entendo de processo jurídico, tá? Não sou advogado, então os detalhes ali tem que falar com o advogado, mas a empresa ela vai trazer esse advogado ele vai trazer aquela visão de que naquele momento o processo precisa continuar e está seguro para continuar, por isso que tem essa questão da liminar. E aí eu queria trazer três pontos que talvez no exemplo do shopping que a gente poderia resolver essa situação. Depois que o shopping conseguisse uma liberação, e aí em algum momento de grandes picos de venda, se por exemplo o shopping consegue uma liminar, consegue uma liberação para reabrir antes desse grande período de vendas, que foi o período ali do Dia das Mães, por exemplo, o shopping não consegue simplesmente abrir e acha que todo mundo volta. As pessoas estão com medo. Pelo menos a boa parte da população que vive aqui na região, como tem vários shoppings perto, ele vai se deslocar para outro e vida que segue. Então o que as pessoas vão... O que o shopping tem que fazer para que as pessoas tenham essas ações? A primeira delas, além de acionar a Defesa Civil e tentar solucionar ali o problema, tentar solucionar tentar conseguir essa liminar e a liberação para o shopping reabrir, a segunda ação seria um processo de comunicação com o público. Porque eu precisei vir até aqui para saber que o shopping reabriu. Se eu pesquiso no Google, pesquiso na internet, eu não sei se o shopping reabriu, está fechado. Isso também acontece com a sua empresa. Provavelmente ela esteja fechada também e o seu público, o seu cliente não vai saber se está fechado. Se eu venho 3 vezes aqui na porta, vejo que está fechado, não vem mais, vou para outro lugar. Então tem que ter uma ação de comunicação para o público dizendo que teve uma reabertura. E aí, junto a essa comunicação de reabertura, ele pode trazer ações de engajamento. Por exemplo, promoção, que é o que já acontece, todos os shoppings já fazem, mas aí eu entendo que nesse momento ele, até pela situação delicada que passou, poderia fazer uma ação de engajamento maior do que, por exemplo, que os outros fazem. Às vezes, uma coisa que eu percebo muito em shopping é que eles fazem ações como gaste tanto e ganhe um cupom para concorrer a um carro, ganhe um cupom para concorrer a uma viagem, algo do gênero. Então tentar trazer ações mais, como eu posso dizer, mais agressivas, a grosso modo de falar, né? Trazer algumas ações do tipo, eu preciso trazer as pessoas e fazer com que elas não vão no outro shopping, não vão em outro lugar para comprar um presente para a mãe, por exemplo, ou até levar a mãe para comer fora. Você levaria sua mãe para comer fora num lugar que desabou, você não sabe se está seguro? Não levaria. Então teria que ter alguma ação de engajamento para tentar puxar essas pessoas para esse local. E aí,
Para encerrar, eu quero te agradecer por ter me assistido. Se você me acompanhou, também te agradeço por por ficar até aqui. E espero nas próximas semanas poder trazer mais conteúdo ao vivo. Muito obrigado, um abraço. Valeu.